E continuando as nossas aulas de raciocínio lógico, nós vamos tratar, então, hoje, né, nesse momento, nesta aula, sobre proposição lógica. Tá? Então, não confundam com preposição, né, que vem da língua portuguesa. Então, proposição lógica é uma proposta, né, é uma proposição. O que vai ser proposto naquele momento? Então, a proposição lógica ela é definida como toda oração que declare algo. Então, se eu tiver uma frase declarativa, uma sentença declarativa, com um sujeito e um predicado bem definido, né, eu tenho ali, então, uma proposição lógica. Então, ela tem que receber, ela tem que ser capaz de receber, né, um valor, né, como sendo verdadeira ou como sendo falsa. Jamais pode ter dúvidas. Nunca existe dúvida numa proposição lógica, senão ela não será uma proposição. Então, não podendo de forma nenhuma se encaixar nas duas opções. Ela não tem como ser verdadeira e falsa ao mesmo tempo. Então, se ela é verdadeira. Se é falsa, é falsa. Então, dessa forma, a frase deverá ter um sujeito e um predicado, né? Como eu já falei, um sujeito e um predicado bem definido. Tá bom? Então, exemplos de proposição lógica. Luísa estuda. Se Luísa estuda, é verdadeiro. Se Luísa não estuda, é falso. Tá? Então, essa é uma proposição lógica. Paulo não trabalha. Qual é a diferença? No Luísa estuda, eu tenho uma proposição lógica afirmativa. No Paulo não trabalha, eu tenho uma proposição lógica, né, negativa. Ele está negando algo. Então, Paulo não trabalha, é o que ele está dizendo. Então, se Paulo trabalha, é porque é falso. Né? Então, Paulo não trabalha seria a opção verdadeira. Tá? Então, é isso que eu tenho que analisar. Sempre que tiver um não ali, eu tenho que tratar de forma que, se for verdadeira, é porque ele está negando aquilo ali. Senão ele vai ser falso. Mas não se preocupe que vocês vão ver nos exemplos e também na resolução das questões. Então, Luísa estuda, proposição lógica afirmativa. Paulo não trabalha, proposição lógica negativa. João é inteligente, então uma proposição lógica afirmativa. Carla não é bonita, então é uma proposição lógica negativa. E assim sucessivamente. Mais um exemplo, Júlia é feliz. Então nós temos aqui, né, sujeitos e predicados bem definidos, que não deixam dúvida. Ou é ou não é. Tá? Então, ou eu analiso como verdadeiro, ou eu analiso como falso. Sendo assim, eu tenho proposições lógicas. Tranquilo, pessoal? Então vamos lá. A proposição lógica, ela segue alguns princípios importantes. Na verdade, são 3. E são princípios bem conhecidos. E quando trata-se de aula de raciocínio lógico, quando trata de aulas sobre proposições, sempre é importante falar desses 3 princípios. Primeiro, o princípio da identidade, onde uma proposição verdadeira, ela é verdadeira, e uma proposição falsa é falsa. Então, eu não posso ferir esse princípio. Então, segundo esse princípio, todo objeto é idêntico a si mesmo. Né? Todo brasileiro é brasileiro. Eu não posso dizer que todo brasileiro é japonês. Né? Então, não tem como deixar dúvida dentro do sistema proposicional. Então, ali, Luísa estuda. Quem é a Luísa? É uma pessoa apenas. Né? Não tem uma Luísa que estuda, outra Luísa que não estuda dentro da lógica proposicional. Então, tem que ter uma identidade bem definida. Eu não posso ferir essa identidade. Por exemplo, é o caso que nós vamos ver daqui a pouco sobre sentença aberta. Se dissesse assim, ela estuda, não seria uma proposição. Porque ela, eu não sei quem é ela. Então, aí eu feri o princípio da identidade. Então, a identidade tem que ser bem definida, né, na lógica proposicional. Princípio do terceiro excluído. Então, uma proposição deve ser verdadeira ou falsa, não existindo outra opção. Mas talvez seja, talvez não seja. Não existe uma terceira opção. Ou é sim, ou é verdadeira, ou é falsa. Então, o princípio ele declara que não há uma terceira possibilidade entre P e não P.
seja qual for a afirmação. Por exemplo, relativamente à afirmação Sócrates é alto, só há duas alternativas. Sócrates é alto ou Sócrates não é alto. Que nem os exemplos acima. Luísa estuda ou Luísa não estuda. Paulo trabalha ou Paulo não trabalha. Tá? Então tem que ser bem definido, né? Ou sim ou não, ou verdadeiro ou falso. Não existe uma terceira opção que seria, né, o mais ou menos, o talvez. Então aí exclui-se, né, essa terceira opção. E o princípio de não contradição, esse é um dos mais importantes. Então, uma proposição ela nunca será verdadeira e falsa de modo simultâneo, ou seja, naquele mesmo momento. Ó, vou voltar lá na Luísa. Luísa estuda hoje, certo? Luísa não estuda amanhã, são em tempos diferentes, tá? Mas de modo simultâneo, se eu dissesse assim, Luísa estuda e Luísa não estuda, eu estaria ferindo o princípio da não contradição, eu estaria me contradizendo, tá? Desde que seja no mesmo instante, de forma simultânea. Então, afirma que duas afirmações contraditórias ou duas sentenças contraditórias não podem ser ambas verdadeiras ao mesmo tempo. Então, as duas proposições João é esperto e João não é esperto, elas são mutuamente exclusivas. Ou João é esperto ou João não é. É claro, olha o que diz ali, ó, nada pode ser e não ser simultaneamente. Eu poderia dizer assim, João é esperto hoje e João não foi esperto ontem. Bom, aí pode. Aí eu não estou ferindo o princípio da não contradição. Espero que vocês tenham compreendido. Então aí tem uma relação de contraditoriedade, mas no mesmo momento, de forma simultânea, no mesmo instante, certo? Então não pode acontecer contradição, né? Então a identidade do sujeito ali, por exemplo, tem que ser bem definida, né? Ou é verdadeiro ou falso, não existe uma terceira opção. E eu não posso ferir, né, o princípio da não contradição. Então eu não posso me contradizer naquele mesmo momento, dizer que duas coisas estão acontecendo ou não estão acontecendo ao mesmo tempo. Certo? Então, os três princípios fundamentais da proposição lógica. Tá? Vamos continuar para o próximo slide. Nas provas e concursos públicos, as proposições podem aparecer de várias formas, sendo necessária atenção e entendimento por parte do candidato, para evitar as famosas pegadinhas. Outra informação importante é que as proposições elas podem aparecer de duas formas. Então, uma proposição lógica ela pode aparecer de duas formas. A primeira forma, que é como eu mostrei no slide anterior, proposições lógicas simples. Então, elas são representadas de forma única, né? Paula estuda, Sara não é feliz, Arthur é uma pessoa divertida, a vovó é excelente cozinheira, e assim por diante. Então, estou dando um sujeito, estou dando um predicado bem definido e tudo mais, mas único. Só isso. Tá. Agora, a segunda opção, que são as proposições lógicas compostas, é quando eu tenho mais de uma proposição ligadas pelos famosos conectivos, que são muito comuns, né, aparecerem nas provas, nas questões, e vocês devem estar bem atentos. Nós vamos falar depois de forma individual, nas próximas aulas, sobre cada um desses conectivos, sobre os tipos de conectivos. Mas agora vamos ver rapidamente. Ó. Então, quando que acontece das proposições lógicas serem compostas? Então, elas são representadas por um conjunto de duas ou mais proposições, pode ser 2, 3, 4, né? Ligadas por conectivos. Então, aquele que está em destaque, ali que está em negrito, são os conectivos. Por exemplo, Paula estuda, é uma proposição. E é o nosso conectivo. Né? Quem já conhece já sabe que o e significa, né, uma conjunção. Né? Uma conjunção, mas depois a gente vai ver melhor sobre isso. Então, Paula estuda e Luiz não aprende. Então, eu tenho duas proposições, né, simples, ligadas por um conectivo, o que torna essa proposição uma proposição composta. A próxima. Júlia é feliz ou Carlos não está apaixonado.
Ó. Então, Júlia é feliz é uma proposição. Carlos não está apaixonado é outra proposição. São duas, ligadas então pelo conectivo ou, que significa uma disjunção. O próximo, se Maria é feliz, então Paulo também será. Pô, mas aqui tem dois conectivos? Não. Tá? O se e o então, eles são juntos. É apenas um conectivo. Tá? Então, o se e o então, eles formam, né, um único conectivo, que é a nossa condicional. Estou dando uma condição. Se tal coisa for assim, então tal coisa acontecerá. Tá? Então, é uma condição, a famosa condicional. Nós vamos ver muito sobre ela. Essa próxima, anotem, ó, tem um ou no início e outro ou mais à frente. Ó. Ou João casa, ou compra uma bicicleta. Legal. Então, ou João casa, ou compra uma bicicleta. Então, quando eu tenho um ou aqui no meio, como é o caso da segunda aqui, ó, eu tenho uma disjunção. Quando eu tenho dois ou, um no início e outro no meio, entre as proposições, então eu tenho uma disjunção exclusiva, que é outro tipo de conectivo que nós vamos ver nas próximas aulas. Depois eu vou gravar uma aula individual explicando cada um deles e detalhando da melhor maneira possível, não se preocupe. A outro, ó, Luiz será aprovado se e somente se ele estudar. Então a gente chama isso, quando tem o se, somente se, a gente chama de bicondicional, tá? É a bicondicional. Então Luiz será aprovado se somente se ele estudar. Próximo, ó, olha que interessante aqui, ó. Lembra que eu disse que o se e então era um conectivo só? Então aqui o se e o então é um conectivo. Mas aqui tem outro conectivo, né? O e. Então aqui eu tenho uma conjunção e o se então que é a condicional. Então eu tenho uma condicional, mas aqui tem duas proposições juntos aqui formando, né, o antecedente da condicional. Depois a gente vai ver como é que funciona antecedente e consequente. Então, ó, se Carla estuda e for aprovada, então Luísa ficará muito feliz. Então aqui, né, são duas proposições aqui e mais uma do outro lado. Então eu tenho três proposições ligadas por dois conectivos. Tá certo? Então, pessoal, ó, então, se Carla estuda e for aprovada, então Luísa ficará muito feliz. E para finalizar a nossa aula de proposição, né, essa introdução sobre proposição lógica, eu coloquei uma exceção aqui, que vocês têm que ter cuidado. Ó, João e Maria são felizes. Ó, João e Maria são felizes. Então aqui, ó, o João e Maria é um sujeito único. Tá? São duas pessoas, mas formam o sujeito da minha proposição. Então, se cair, por exemplo, às vezes caem questões dizendo assim, ó, diga quais são proposições lógicas compostas e quais são proposições lógicas simples. Aí tu vai analisar e tem um com um e no meio, aí tu vai dizer, bom, então se tem um e, significa que tem uma conjunção. Não, nem sempre. Então aqui eu não tenho separados. Né? Por exemplo, se eu colocasse assim, ó, João é feliz e Maria também é, por exemplo. Aí sim, aí eu teria duas proposições. Mas aqui eu estou dizendo, ó, João e Maria são felizes, verbo único. Então, proposição simples. Tá? Outro exemplo, ó, 13 e 15 são números. Está dizendo que o 13 e o 15 são números. Tá? Então, proposição simples também, o verbo único. Tá? Então, para cada proposição é preciso ter um verbo. Nos exemplos acima, temos proposições simples, pois possuem dois sujeitos, mas apenas um verbo. Então, aqui formam um sujeito único. São dois sujeitos, né? O João e a Maria, né? Mas eles formam, né? Os dois formam o sujeito da nossa proposição. Tá? Então, dois exemplos aqui que têm o e, mas não são conjunções. São proposições simples. Legal, pessoal? Então, eu espero que vocês tenham esclarecido mais alguma dúvida. Encerramos essa aula, então, e em seguida, né, daremos continuidade com a nossa próxima aula de raciocínio lógico argumentativo. Um abraço a todos, até a próxima aula.